Boa noite. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma palavra que a Bíblia nos fala a partir do capítulo 6 de 2 Reis. A partir do verso 8 ele diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou as tropas ao lugar onde o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhe disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei. Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito isto: Eis que ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor do monte onde eles estavam. Olha só, aqui nós percebemos duas verdades. Uma verdade natural e uma verdade espiritual. A verdade natural é que Eliseu se encontrou nesse momento totalmente cercado. Havia muitos guerreiros, muitos cavalos de guerra. As tropas do rei da Síria estavam todas elas ali, todinhas. Eles cercaram a cidade onde Eliseu estava. Mas havia uma segunda verdade. Eliseu, ele expõe essa segunda verdade, o que chamamos aqui de verdade espiritual. A verdade, ele diz: Olha, não temas, provavelmente Geazi era o moço, não temas Geazi, porque mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que são contra nós. E quando o moço olha, ele não vê ninguém, ele vê simplesmente os exércitos da Síria. E Eliseu propõe o seguinte: ele ora e pede ao Senhor que abra os olhos espirituais de Geazi. E após a sua oração, Geazi abre os olhos e percebe numerosas milícias celestiais, exércitos do Senhor que cercavam todo aquele espaço. Bom, Geazi encontra-se diante de duas verdades. A primeira verdade, uma verdade natural. Eles estavam cercados pelos inimigos. A segunda verdade, uma verdade espiritual. Eles eram maior o número do que os sírios, os exércitos de Deus. Essa é a realidade da nossa vida. Em muitas ocasiões, em muitas situações, nós vivemos uma realidade natural e uma realidade espiritual. Antes de entrar propriamente a isso, eu quero compartilhar com vocês essa fase de vida do rei da Síria. Por muitas emboscadas, ele preparou para perseguir, matar e prender o rei de Israel. Mas em Israel havia um homem de Deus, que falava com Deus. E olha só o que acontecia. Toda vez que as emboscadas eram preparadas, que o rei da Síria mandava seus soldados, seus servos, para prender o rei de Israel, Eliseu fazia o rei de Israel saber dessa situação. E por muitas vezes o rei de Israel foi liberto, foi salvo por obedecer aquilo que o Senhor havia falado primeiramente ao seu profeta. Olhe o que acontece. A perturbação tomou conta do rei da Síria, porque ele pensava que havia um traidor entre eles.
até o ponto de convocar seus súditos e questioná-los sobre essa situação. Ele então começa a entender, pela revelação de um dos seus súditos, que a questão não era essa, não havia traição, mas havia em Israel um homem que falava com Deus. Olha só a diferença que faz uma terra quando há um homem que fala com Deus, quando a nação é dirigida pelos conceitos da palavra de Deus, pelos propósitos de Deus, quando a voz de Deus ela é mais importante do que as outras vozes. Muitas nações podem ser abençoadas por ouvir a voz de Deus, e muitas nações não são abençoadas porque eles querem ouvir o diagnóstico errado que se produz. Deus sempre tem uma palavra de salvação, de libertação para o seu povo, mas ele usa homens de Deus para fazer isso. O rei da Síria, ele sabia que nada podia fazer, então ele propôs um segundo investimento: vamos atacar o homem de Deus. E ele envia os seus soldados e cerca o lugar onde Eliseu estava agora descansando. Uma pergunta: esse mesmo homem, Eliseu, homem de Deus, que salvou o rei de Israel por várias vezes, por que neste momento em que a perseguição se levanta contra ele, por que Deus não falou nada? Por que os exércitos da Síria tiveram tempo de cercá-lo? Bom, Deus não falou porque este homem de Deus tinha comunhão com Deus. E percebendo o ataque inimigo, a tentativa de aprisioná-lo, ele tinha mais certeza e mais convicções em quem Deus era na sua vida do que os exércitos inimigos poderiam fazer. Olha só, meu amado, quantas vezes você se depara com situações difíceis na sua vida? Provavelmente você possa ter sido usado para abençoar uma ou muitas pessoas, através da sua oração, da sua palavra, de uma palavra de cura, de uma oração. Quantas vezes o Senhor pode ter usado a sua vida para operar milagres, mas por algum motivo, agora a enfermidade ou os problemas, eles são a realidade da sua vida. Como você se predispõe nessa hora? Como você reage nessa hora quando o mal ataca você, homem de Deus? Como você se coloca no momento em que a luta agora não é mais contra o rei, mas é contra a sua vida? Muitas pessoas, ao ouvir notícias ruins ou perceber o ataque do inimigo, eles não percebem que o inimigo é real e é contra eles. Talvez esteja com a mesma visão de Geazi, uma visão fechada que só enxerga o mal. Eu estou falando da realidade de uma pessoa que ela se depara com um diagnóstico que diz que agora ela tem um tumor. Estou falando em relação a alguma pessoa que ela, depois dos exames médicos, ela descobre que ela é diabética, ou ela tem qualquer outra enfermidade, ou ainda, ela descobre por uma carta que existe dívidas no seu nome. E diante dessas situações, muitas pessoas ficam atribuladas. Será que eu estou pregando nessa noite para uma pessoa que está vivendo essa realidade, que na sua vida alguns problemas apareceram e tudo que ela viu foi só o problema, tudo que ela percebeu foram só as lutas, tudo que faz parte da sua vida agora é a angústia, a preocupação, o desânimo e talvez até os questionamentos. Muitos oram da seguinte forma: por que comigo, ó Senhor? Por que isso vem acontecer comigo? Eu já vi pessoas orarem e dizer: Senhor, eu te sirvo, eu faço as coisas para te agradar, eu sou dizimista, eu faço tudo, Senhor, para agradar o teu nome. Por que essa enfermidade? Por que essa doença? Por que isso aconteceu com meu filho? Ou por que isso aconteceu com meu pai? Alguém ora e diz: Senhor, por que com meu pai? Se ele te serve, se ele está na tua presença, por quê? A questão não é o porquê e por que a luta chegou até você. A questão é até que ponto você confia em Deus. Quando você confia no Senhor, quando as expressões da sua vida revelam a sua fé no Senhor, a luta pode vir. E a luta virá, tenha certeza. Os servos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, serão sempre atacados pelo inimigo. Nunca ele descansará. O prazer do inimigo é destruir os filhos de Deus.
Então, se você é homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você é um jovem, uma criança que serve ao Senhor, você é alvo constante dos ataques do inimigo. Mas a questão é, por mais que ele ataque, você pode ser sempre vencedor. Para isso, você precisa ter uma visão espiritual e não uma visão natural. A visão espiritual te leva a saber quem é Deus na tua vida, o que ele significa para você, qual é a realidade de Deus em você. Quando você tem esse entendimento, você pode saber e sempre terá convicções que as lutas virão, o mar estará na sua frente, mas ele se abrirá. As águas, elas são intransponíveis, mas você pode caminhar sobre ela. O fogo está queimando, mas ele não arderá em ti. Por quê? Porque você trabalha com uma visão espiritual e Deus se revela a homens espirituais. Deus faz coisas maravilhosas na vida de um homem espiritual. Então segue o texto bíblico e quando ele percebe que o Geazi, quando ele percebe que os exércitos de Deus estão a seu favor, ele reage totalmente diferente. Aqueles soldados sírios, eles foram todos prisioneiros. De que forma? O homem de Deus faz uma oração, Eliseu faz uma oração. E quando Eliseu ora, ele pede uma coisa: Senhor, faça com que esses homens fiquem cegos. E todos eles, todo o exército se tornou cego, ninguém mais via nada. E o homem de Deus conduziu esses exércitos em cegueira até Samaria. Quando chegou em Samaria, o rei de Israel queria prendê-los e até matá-los. Mas Eliseu faz uma coisa diferente. Aconselha o rei de Israel a preparar uma mesa, um banquete. E a eles servem alimentos e bebidas. E eles comem e se satisfazem. A palavra de Deus diz assim: na presença dos meus inimigos, preparas uma mesa. Olha só, Deus não nos manda e nem nos orienta a sempre subjugar com violência aqueles que são contra nós. Mas antes, prepara uma mesa e serve um grande banquete. Aqueles soldados, ao voltarem para a Síria, eles relataram tudo o que aconteceu ao rei da Síria. E a partir deste momento foi gerado paz entre as nações. Não houve mais ataque. Nos deparamos sempre com duas realidades. Uma realidade natural, que é verdadeira, mas uma realidade espiritual que é verdadeira. Quero contar para vocês uma verdade que você precisa saber. As verdades espirituais, elas são maiores do que as verdades naturais. As verdades naturais estão aí e comprovam que elas são reais e existem. Mas as verdades espirituais, elas fazem o impossível acontecer. É aí que você entra, é aí que o crente, o homem que confia em Deus, se manifesta. De que forma? Observe. Uma pessoa pode sair de um médico depois de uma consulta e na observação dos exames e estar constatado que agora ela tem um tumor no seu corpo. E os nódulos e os tumores, eles não são bons, eles são malignos e um processo já está evidenciado. As pessoas vão ter que trabalhar nos próximos dias fazendo quimioterapia, radioterapia e podendo fazer o possível, quando necessário, para que o tumor seja eliminado. A grande maioria, ao receber essa notícia, entra em desespero e uma notificação vem à sua mente. O cérebro começa a processar uma verdade, que dentro de alguns dias, possivelmente, ela vai morrer. Alguns, ao receberem essas informações, primeiro do médico, eles procuram não comentar com a família, procuram sofrer esse dilema sozinho, porque acreditam que não querem perturbar a família. Outros comunicam a família e parece que já providenciam o caixão. São muitas situações, a variação das informações e das atitudes que vão seguir, elas são muito diferentes. As pessoas processam essa realidade de forma diferente, mas têm em comum uma coisa: todas elas esperam a morte. Em segredo ou falando aos familiares, todas elas esperam a morte. A pergunta é: isso é uma verdade? Sim, a doença é uma verdade. Ela está comprovada. O exame disse que ela agora
ela tem um tumor e o tumor é maligno. Mas aqui eu quero que você conheça a outra verdade. Uma outra verdade que é superior a essa primeira ainda. A outra verdade é uma verdade espiritual. A verdade espiritual, ela revela que o problema existe, que a doença existe, que o mal está instalado. Mas essa verdade espiritual diz que Deus é maior do que as doenças. A palavra diz bem assim, que Cristo, ele humilhou-se a tal ponto de assumir a forma de homem, tal qual a você, igualmente a mim, homem. Ele não usurpou a glória que tinha e o poder de ser igual a Deus. Antes, humilhou-se e assumiu o ser homem, vencendo as batalhas e passado o Calvário. A palavra diz, e Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, que se possa professar nos céus, na terra ou debaixo da terra. Jesus é um nome maior do que qualquer nome. Não existe nome que seja igual ou superior a Jesus. Não existe nome que se possa comparar com o nome de Jesus. Jesus é o maior nome. Essa verdade espiritual você precisa saber. Ele é maior do que os governantes, tenha certeza disso. Ele é maior, o nome de Jesus é maior do que as informações da medicina. Ele é maior do que a ciência. O nome de Jesus é maior do que qualquer controle existente ou pré-existente. O nome de Jesus, entenda, ele é maior do que o nome de câncer. Ele é maior do que o linfoma. Ele é maior do que AIDS. Ele é maior do que qualquer nome. Ele é maior do que a tuberculose. Ele é maior, nesses dias, do que o coronavírus. Ele é maior do que qualquer sintoma que qualquer pessoa possa passar. O nome de Jesus é o grande nome, é o maior nome que existe. E sobre este nome, há poder suficiente para desfazer toda e qualquer obra do mal. Então, a oração que muitas vezes nós precisamos fazer e ter é: Senhor, abra os meus olhos, abra os olhos dos teus filhos, para que eles possam ver quem tu és, qual é a realidade de Cristo nas nossas vidas. Quando os nossos olhos são abertos, tudo se desfaz. Quando os nossos olhos são abertos, o medo, ele se desfaz. Será que hoje eu estou pregando para uma pessoa que está vivendo na iminência do medo? Será que estou pregando para um homem, para uma mulher que foi diagnosticado que ela tem um tumor e o medo faz parte da sua vida? Será que estou pregando para uma pessoa que as notícias más fazem parte da sua história nesses dias? Para alguém que ficou desempregado e tem medo de passar fome? Será que estou pregando para alguém que não encontra saídas na sua vida? Escute, se você é uma dessas pessoas, eu quero que você saiba de uma verdade superior, a verdade espiritual, que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo te ama, Ele não te deixará. Os exércitos inimigos, as suas forças se levantaram, estão contra você. Entenda, o poder de Deus é maior em toda e qualquer ação. O que acontece? Quando você ora ao Senhor, quando você fala com Deus, Ele te ouve. A palavra diz, e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Deus, Ele vai te dar tudo o que você precisa. Ele pode até não te dar tudo que você quer, mas Ele te dará tudo que você precisa. E se você está enfermo, Ele é a cura. Tenha certeza disso. Por mais que um tanto de pessoas aceite a ideia errônea que isso é uma forma de Deus manifestar ou tratar alguém, eu quero que você pense comigo algo. Se Deus enviasse a enfermidade para tratar alguém, seria errado você ir ao médico, porque você estaria indo contra o tratamento de Deus. Mas Deus não é assim. Deus ama os seus filhos e quer curá-los. Então Ele enviou Jesus para nos sarar. Ele enviou Jesus para que fôssemos curados. E a palavra da fé revela essa verdade. Essa verdade espiritual, ela revela que Deus te ama e quer te curar. Que Ele te ama e quer te salvar. Que Ele te ama e quer resolver alguns problemas que são de outras ordens na sua vida. Sejam eles emocionais, sejam eles espirituais, sejam eles ministeriais.
talvez eles sejam de saúde ou físicos. Não importa qual é a situação que você está vivendo, a realidade é que Deus te ama e por isso Ele enviou Jesus. Quando nós cremos e observamos essa verdade espiritual, nós podemos viver uma outra realidade de vida. Sempre os exércitos dos inimigos vão procurar estar ao redor de você, estar procurando te desanimar, te enganar ou fazer qualquer coisa que te desvie da fé. Mas quando você levanta e abre os seus olhos, você tem comunhão com Deus. E a comunhão com Deus revela a verdade espiritual, a verdade que te salva, a verdade que te livra, a verdade que faz você preparar até um banquete para os seus inimigos, a verdade que faz você acabar com a guerra, a verdade que faz você ser curado de toda e qualquer enfermidade. Deus te ama e a verdade espiritual para essa noite, a verdade bíblica para você neste momento, é que independente daquilo que você está vivendo, Deus quer restaurar a tua vida. Deus quer tratar com uma forma muito amorosa sobre a realidade que você está vivendo. Eu quero que você entenda que Deus é cura para a sua vida, é solução para os seus problemas. Ele é a resposta. E quando você confiar nessa verdade, as situações vão mudar, o panorama todo vai mudar. Os inimigos que parecem que vão te levar para o fundo do poço, eles vão desaparecer, porque Deus, Ele vai te levar para fora do poço. Deus vai te levar para uma vida abençoada. Entenda isso, creia nisso. São verdades, tanto a natural quanto a espiritual. Mas através de qual delas você vai viver? Eu resolvi viver a minha vida sobre as verdades espirituais. Um dia, eu vivi sobre a mesma esfera dos problemas. Eu tive dívidas e fiquei sem saber por onde sair. Muitas vezes eu perdi noites de sono. Muitas vezes eu fiquei sem saber como reagir diante de algumas circunstâncias financeiras. Não foram só essas, foram outras também, físicas, a saúde, enfermidades e outras situações. Mas me reporto aqui a um momento da minha vida em que vivi dívidas, muitas dívidas, problemas. E diante dessas situações, muitos foram os pensamentos que passaram sobre a minha vida e sobre aquele momento que eu vivi. Eram realidades naturais, verdadeiras. A conta no banco se tornando cada vez maior e negativa. As cobranças vindo e eu não saber por onde sair. E eu encontrei a solução. Acredite nisso. Eu encontrei a solução quando confiamos no Senhor Jesus, oramos e pedimos. Isso eu me reporto ao ano de 91, quando uma enchente nos deixou ilhados numa cidade do interior. Naqueles dias eu tinha uma fábrica de tela, mas não podia colocar nada para fora. Toda a produção que eu fazia e tudo aquilo que me gerava através das empresas que representava, tanto da Gerdau quanto da Pelvo Mineira, e mais a fábrica que eu tinha na produção de telas e na venda de produtos na linha de aço, eu fiquei totalmente ilhado. E as contas, a cada 21 dias, e depois dos primeiros 21 dias, a cada 7 dias, elas não paravam. Nós ficamos por 60 dias nessa posição. Os primeiros dias foram de muitos temores. Então nós resolvemos orar e buscar o Senhor. Naqueles dias, meu filho ainda era pequeno, eu, a minha esposa e um grande amigo que eu tenho, pastor Bento. Nós orávamos nas madrugadas. Acordávamos mais cedo, entre 4 horas da manhã, e colocamos ali a nossa oração. No primeiro dia, de domingo para segunda-feira, oramos, e uma pessoa, um dos compradores, ele me ligou e disse: pastor, eu preciso de tal e tal mercadoria. E disse: quanto dá? Fiz os cálculos, passei para ele e ele depositou no mesmo momento, o que saldou as dívidas daquela segunda. Na terça, quarta, quinta, sexta, eu tinha outras dívidas e da mesma forma nós procedemos. Acordamos cedo, as mercadorias, ainda eu passava para eles: eu não vou poder te entregar porque estamos ilhados. E ele me respondeu da seguinte forma: assim que as águas baixarem
e os caminhos estiverem ali, o senhor nos traz. Mas eu já estou fazendo o depósito. Na segunda para terça, oramos, e terça-feira outro cliente me ligou e comprou o suficiente também para pagar as dívidas. Da mesma forma ocorreu na terça, quarta e quinta e na sexta-feira. Quando chegou sexta-feira, havíamos orado naquele mesmo horário da manhã. Mas chegaram às 10, os bancos abriam, não houve nada, nem ao meio-dia, e passou a tarde. À noite, quando fui orar, eu questionei o Senhor. E a minha oração disse: Senhor, Tu me respondeu todos os dias. E as minhas contas foram pagas. Por que hoje, Senhor? Por que um dia só? Tu não mandou a mesma bênção que recebemos nos dias anteriores. E eu dormi com essa oração. E veja, uma oração incrédula. Ao amanhecer do sábado, um outro cliente, ele me ligou e disse: Pastor, liguei o dia inteiro, o senhor não atendeu nenhuma vez. E eu preciso de tal mercadoria. Como eu tenho o seu folder, eu fiz os cálculos e ontem mesmo eu já depositei, ele disse. E a venda daquele sábado que estava em depósito, para eles receberem alguns momentos depois, alguns dias depois, já estava ali. E a venda era muito superior às minhas necessidades. Deus havia abençoado todos os dias. Ao passar e baixar as águas, eu não tinha dívida nenhuma, só tinha que entregar. O meu estoque era alto, eu tinha muita mercadoria produzida. E naquele momento, eu pude comprovar mais uma vez o cuidado de Deus. Há uma verdade espiritual. A verdade espiritual é que Deus ouve as nossas orações, responde o nosso clamor, mesmo quando você está sabendo e mesmo quando você não está sabendo, Ele cuida de você. Eu quero orar contigo. Talvez os seus problemas, as suas questões, elas podem ser dessa ordem. Quem sabe financeiras, quem sabe a realidade de enfermidades, tumores, HIV, medo, ansiedade, depressões. As suas realidades podem ser as mesmas que eu passei, mas podem ser diferentes. Mas, todavia, elas podem ser hoje totalmente estagnadas. A realidade espiritual pode ser uma verdade na sua vida e mudar a sua história. Se você quiser e entendeu essa palavra, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e eu quero orar com você. Faça isso se você o desejar. Pai, eu oro por centenas de pessoas nesta hora que confessam o Teu nome, que muitas vezes, Senhor, têm vivido só a realidade das verdades naturais e nunca provaram o sobrenatural de Deus. Então eu te peço agora, meu Pai, que Tu possas agir sobre as suas vidas, que abra os olhos destas centenas de pessoas e que elas possam conhecer o Teu amor e o Teu poder. Sara elas, cura, Senhor, e livra elas das diversas questões da vida. Assim eu oro e eu as abençoo, Pai, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe e que vos dê a cada dia a realidade das verdades espirituais. Amém.